Vem cá, vem ver. Vamos aprender com a Lelê. Um mundo de histórias pra gente crescer. Aprender com a Lelê é o que eu quero fazer. Com a Lelê, Lelé, a diversão não tem fim. Com a Lelê, Lelé, uhul, é bom demais pra mim. No porão, a luz da lanterna de Rafa cortava o ar cheio de poeira prateada. E as tábuas velhas rangiam feito um código secreto a cada passo. Ele equilibrava uma pilha de caixas coloridas com o queixo, enquanto os olhos procuravam um lugar seguro para apoiar o tesouro. O cheiro de baunilha e madeira antiga ficava mais forte perto dos lençóis brancos que cobriam os móveis. Aqueles gigantes adormecidos que não acordavam nunca. Miguel veio correndo e quase derrubou tudo com um vrum, bem no ouvido do irmão. Rafa respirou fundo, sentiu o peso das caixas nos braços e pensou que a bagunça do porão combinava com o redemoinho do irmão. Lelê já estava de joelhos no chão, a cara colada numa caixa menor, os olhos tão arregalados que pareciam duas lanternas. Ela disse com a voz toda a curiosidade que dentro daquela caixa velha tinha um portal redondo pintado à mão. Rafa achou graça e respondeu que aquilo era só uma caixa de sapato do ano passado. Mas o coração dele já estava inquieto. Foi quando ele sentou numa tábua que rangeu mais alto que as outras. E a lanterna dele apontou para o canto. A sombra de uma caixa se esticou na parede e virou um coelho enorme que acenava com a pata. As sombras desenhadas pelo porão sempre faziam isso. Criavam formas bonitas que pareciam contar histórias, como se a luz e a escuridão dançassem juntas. Rafa sorriu e murmurou que talvez o porão não fosse tão silencioso assim, que as sombras pareciam conversar umas com as outras. Miguel pegou a lanterna e saiu girando, fazendo a sombra virar um pássaro que voava no teto. E Lelê começou a bater palmas vendo a festa. De repente, a mão dela tocou o desenho no fundo da caixa. E um pop muito baixinho estourou dentro do peito de todo mundo. A escada de madeira que descia para o porão começou a brilhar com uma luz cor-de-rosa. E um flash quentinho subiu pela barriga de Rafa. Num piscar de olhos, o chão de tábuas virou uma nuvem fofinha. E os três estavam flutuando de bunda para cima num céu tão azul que parecia colorido de giz. O ar ficou cheirando a açúcar e baunilha de verdade. E lá embaixo, uma montanha imensa de sorvete cremoso brilhava com calda de chocolate descendo devagar pelas laterais. Rafa sentiu o coração bater forte, não de medo, mas de espanto. Porque o plano dele nunca tinha incluído um céu de nuvens rosadas. Ele aterrissou de joelhos na neve de sorvete, que era fofinha e grudava nos dedos. E ouviu um "Olá!" vindo de uma pá de sorvete espetada no chão. A pá de sorvete se balançou sozinha, como se estivesse feliz em ver alguém, e começou a cavar um túnel redondo na montanha. Lelê já estava deslizando sentada numa pista natural, com os braços abertos, e gritava que aquilo era melhor que escorregador. Miguel tentou subir correndo pelo lado da montanha, mas o sorvete era escorregadio, e ele foi parar de bunda no lago de chocolate, espirrando calda para todo lado. Rafa riu e estendeu a mão para puxar o irmão, sentindo os granulados coloridos estourarem embaixo da sola do pé como se fossem bolhas de sabão. Pequenas criaturas azuis deslizavam em volta deles, fazendo acrobacias e soltando gargalhadas que ecoavam nas paredes de casquinha. Rafa viu que a pá de sorvete estava cavando um buraco fundo e sugeriu que eles poderiam entrar para ver aonde aquilo levava. Lelê foi na frente, porque ela sempre queria ver tudo primeiro. E Miguel segurou a mão de Rafa bem na hora que o túnel ficou escuro. Lá dentro, as paredes de sorvete brilhavam fraquinho, como se tivessem luz própria, e o ar era fresco e doce.
Eles saíram do outro lado, bem na base de uma torre gigante feita de casquinha crocante, com escadas em espiral que subiam até o topo. Uma torre de casquinha imensa que parecia um castelo de verdade, com janelinhas de calda de chocolate e telhado de granulado. Antes que Rafa pudesse planejar o próximo passo, um grupão de soldadinhos coloridos marchou em direção a eles com lanças de chocolate erguidas. Os guardiões do granulado pareciam muito sérios, as carinhas duras feito estátuas. Mas quando Miguel encostou o dedo no capacete do da frente, um monte de granulado espirrou para todo lado. E o guarda ficou com o rosto todo pintado. Lelê riu tanto que quase caiu para trás. E Rafa sentiu que aquele lugar não era perigoso, só estava esperando alguém para brincar. Os guardiões se entreolharam, os capacetes ainda soltando granulados, e baixaram as lanças devagar. Eles apontaram para o topo da torre com as mãozinhas e fizeram uma marchinha que parecia um convite para subir. Rafa subiu primeiro, sentindo cada degrau de casquinha estalar macio sob o peso. E uma sensação estranha de não estar sozinho crescia no peito dele. Quando chegaram lá em cima, o vento quentinho balançava os cabelos, e a vista mostrava a montanha inteira, as pistas coloridas e as criaturinhas azuis brincando. Rafa olhou para os lados e viu Miguel sentado na beirada, balançando as pernas. E Lelê apontando para um lago de chocolate que parecia uma poça gigante. Parece que o silêncio tinha ido embora, e no lugar tinha entrado uma música baixinha que vinha das nuvens. Foi aí que uma geladeira branca apareceu do nada, bem no centro do topo da torre, o motor fazendo como se estivesse roncando de sono. A geladeira tinha ímãs de viagem grudados na porta e um desenho de criança preso com um ímã de abacaxi. Lelê abriu a porta e um sopro frio saiu de dentro com um barulhinho de clique e um cheiro de baunilha que lembrava o porão. Lá dentro, em vez de comida, tinha uma luz suave que aquecia o rosto e um bilhete dobrado escrito com letra de criança. Rafa leu em voz alta baixinha que o bilhete dizia que amigo não precisa estar perto. Ele aparece quando a gente para de procurar. Miguel abraçou Rafa por trás com um abraço que apertava forte e disse que ele nunca ia ficar sozinho, porque ele estava ali. Lelê encostou a cabeça no ombro de Rafa e completou que eles três eram o time das descobertas. Rafa sentiu o peito encher de um calor gostoso, como quando a luz da lanterna acendia no porão, e ele entendeu que cuidar dos seus era só estar junto. Ele fechou a porta da geladeira devagar, sentindo o motor vibrar baixinho como uma resposta. E um vento morno subiu do chão, trazendo o cheiro de madeira antiga. Os olhos de Rafa viram o porão de novo. As caixas empilhadas, os lençóis brancos, a lanterna ainda acesa no chão. A poeira prateada dançava na luz e o cheiro de baunilha ainda estava no ar, como se a montanha de sorvete tivesse deixado um pedacinho dela ali. Rafa olhou para Miguel, que estava deitado numa pilha de almofadas velhas, e para Lelê, que desenhava no chão com o dedo formas de sorvete. Ele deitou no meio dos dois, sentiu as tábuas rangendo debaixo das costas e pensou que o porão nunca mais seria silencioso. A lanterna apagou sozinha, como se tivesse entendido que a luz não era mais necessária. E Rafa, com os olhos meio fechados, perguntou baixinho para o teto de madeira: "Você já achou um amigo no lugar mais silencioso da casa?"